Bom dia, acabou de acontecer a eleição, da nova eleição da CBTRI, estamos aqui com o Juraci Moreira. Você poderia falar pra gente as suas impressões sobre esse processo eleitoral? Olha, a chapa Nova CBTRI que eu comandei, né, com muitos apoios aí de atletas, a maioria dos atletas do Brasil nos apoiou e eu fiquei muito grato com isso. A gente considera que a gente não ganhou hoje, mas a gente considera que a nossa vitória foi realmente fazer esse processo ser o mais democrático possível, né? A gente nunca viu isso em nenhum tipo de confederação, não estou falando só no triatlo, e muito menos no triatlo. Esse processo democrático de candidatos terem que apresentar propostas, projetos, de rodarem o Brasil mostrando as suas propostas. Eu fui para 21 estados, me reuni com atletas, treinadores, a gente não fez nenhuma reunião entre quatro paredes, eu e um presidente de federação, porque eu não queria esse antigo método de fazer campanha, que é você fazer um acordo. Não, a gente fazia sempre aberto para mostrar as propostas e que aquele candidato, aquele representante da federação, que deveria ser um representante dos atletas, infelizmente a maioria não é, votasse na melhor proposta para os atletas. E eu estou muito consciente e tranquilo que a nossa proposta era para os atletas, porque foi feita por atletas. Então eu fico chateado de não ter esse apoio das federações, mas isso só mostra que a gente está ainda muito longe da onde a gente quer chegar, né? Que realmente que os atletas sejam respeitados. A própria pesquisa da revista de vocês mostrou que praticamente 80% dos atletas queria a nossa chapa na frente, e hoje aqui entre os 22 presidentes de federação que a gente teve direito a voto, a gente teve 3 votos das federações, que eram as que nos apoiavam, e um do representante dos atletas, não só 4 votos. Isso mostra a diferença. 80% dos atletas do Brasil queriam a gente, e aqui dentro, onde só tem presidente de federação, a minoria queria a gente. Então isso mostra o problema que a gente tem no Brasil e é o que a gente quer resolver, né? A gente fala que a gente perdeu essa primeira batalha, né? Mas a guerra ainda continua. Foi o que eu falei no meu discurso ali, falei pro Diogo principalmente, que foi o mais lamentável disso tudo. Foi o nosso novo presidente, a chapa do nosso novo presidente da CBTRI, tentando anular o único voto dos atletas, né? Isso pra mim é uma coisa mais absurda do planeta. Tentou, não conseguiu, mas isso mostra como é que vai ser essa confederação aí que a gente vai ter que enfrentar, né? Onde os atletas não podem ter voz. Se tiverem, eles vão ser cortados. E foi o que eu falei no discurso ali para todo mundo ouvir. Falei, Diogo, pode ter certeza que eu pessoalmente vou te auxiliar, então não tenha medo. Então meu recado para os atletas é que não tenham medo. Assim, enquanto a gente realmente não se movimentar, não se unir e não falar o que a gente quer, o sistema vai continuar o mesmo. Infelizmente vai continuar o mesmo nos próximos 4 anos, mas com certeza eles vão ter muitos olhos em cima deles graças a gente. Então acho que eu já estou feliz com esse resultado por causa disso. A gente queria ganhar, mas não deu. Vamos para a próxima. Das federações deveria ser alterado, reformado, modificado? Acho que não tem nem dúvida, né, a resposta dessa pergunta, né? Tem que ser mudado. Hoje a gente tem, no triatlo basicamente, tem 25 federações, então 25 direitos a voto. O presidente da federação é que traz o seu voto aqui. E um representante dos atletas. É absurda essa diferença. A nossa proposta, em campanha eu fiz essa proposta, que se a gente ganhasse a gente ia mudar o sistema eleitoral, que no mínimo para cada federação a gente tivesse um representante dos atletas naquele estado. Isso igualava a força de um presidente e do seu representante dos atletas naquele estado. Então a gente teria 25 votos de federação, 25 votos de atletas. Com isso a gente já igualava a força. Acho que isso é um processo democrático. O que acontece hoje em dia é ridículo, para falar a verdade. Então, se eu quisesse ganhar essa eleição, se eu entrasse nisso só para ganhar, eu não entrei nisso só para ganhar, eu entrei pela causa. Se eu entrasse só para ganhar, eu não teria chamado atleta para mostrar meu projeto. Eu teria chamado os presidentes de federação, fechado numa sala com ele e oferecido vantagens, propostas, indevidas ou devidas. Isso não vem ao caso. O que acontece é que hoje em dia é assim. Você oferece algumas vantagens. Se é certo ou errado a vantagem, eu não vou entrar no mérito. Mas é assim que funciona você ganhar o voto hoje em dia. A partir do momento que os atletas tenham esse poder de voto igual dos presidentes de federação, isso vai acabar. Os candidatos e os atuais gestores vão ter que fazer um trabalho em prol dos atletas também, não em prol só. Juraci, você gostaria de comentar mais alguma coisa? Eu queria dizer que eu, como sempre, representei o Brasil em Olimpíadas, mais de 15 anos aí no circuito mundial, sempre levantando a bandeira do Brasil.
E eu caí nessa função, né, de representar os atletas do Brasil inteiro. Então, eu como um bom triatleta, eu sempre gostei de um desafio. Isso era um desafio. Não vou falar que foi dos melhores meus, porque realmente é difícil essa troca, né? Eu tô no meio dos atletas e vim aqui no meio de gestores e a gente acaba encontrando tudo isso. Então, eu queria agradecer o apoio dos atletas, em primeiro lugar. A gente recebeu o apoio da maioria dos atletas do Brasil. Isso para mim foi muito válido. A gente recebeu apoio de grandes empresários que gostam do esporte. Isso também não tem preço. A gente recebeu o apoio de 3 federações, que eu vou agradecer muito, que é a minha federação, que é o presidente, é o Luiz Irã, lá no Paraná, que faz um trabalho incrível. A federação aqui do Espírito Santo, o Márcio, que também nos apoiou. Então é um cara que realmente está alinhado com as nossas ideias e tem meu voto de confiança total pela atitude dele de encarar mesmo o sistema e votar com a gente. Então a federação aqui do Espírito Santo também. E a Federação de Pernambuco, que é foi o meu vice-presidente, né, meu candidato a vice, o Vitor Lima, que acabou de entrar na federação recentemente, topou esse desafio e é um cara que vai fazer muito pro Pernambuco e eu, pessoalmente, vou ajudar muito ele a desenvolver o triatlon lá. E o último voto que a gente teve aqui da Comissão dos Atletas foi o Diogo Sclebin, que teve a coragem de vir aqui e votar representando os atletas, mesmo